E eu utilizo muito este livro, Suicide as a Psyche, do Schneidman. Por quê? O que ele fala que suicídio é um sofrimento existencial, que eu traduzi como sofrimento existencial intenso. E o que provoca o sofrimento, muitas vezes? Talvez a dificuldade, inclusive, da pessoa poder escolher, poder renunciar, poder discriminar o que é bom para ela, o que é ruim. E como eu também tenho a crença que os processos autodestrutivos são apreendidos, são as melhores maneiras que as pessoas têm para responder a certas adversidades e certos problemas. Olha, se a gente fizer um apanhado de tudo isso, a gente começa, inclusive, a entender que se o processo autodestrutivo é uma aprendizagem, a gente também tem como aprender, né, a escolher viver bem, a qualidade de vida. Porque quando eu trabalho com pessoas com ansiedade, com depressão, existem estados e fases que eles vivenciam essas fases de muito medo. E aí eu falo, é natural você ter medo, estranho seria se você não estivesse, porque você está lidando com uma situação de desconhecimento absoluto. No entanto, como é que a gente pode tentar olhar para uma realidade e fazer a coisa acontecer? Também tem uma frase que eu criei que é assim, agente escrito separado tem que ser agente de mudanças escrito junto. Então, quando a gente fala agente, nós precisamos ser agente de mudanças, a mudança não pode acontecer lá fora. A mudança tem que acontecer dentro da gente. E aí, então, quando eu falo pessoas em depressão e ansiedade, né, elas são muito exigidas de que elas têm pouca força de vontade. E eu acho que não precisa passar por esse viés, sabe, de julgamento. Não é falta de força de vontade, né? É um adoecimento e um adoecimento que requer cuidados múltiplos. Eu acho que não tem coisa mais linda, né, para a gente cuidar do sofrimento humano, é legitimar e confirmar que a pessoa tem direitos a escolher o que ela quiser, inclusive o que a apetecer. Eu trabalho muito com essa ideia, que sabor que tem a tua vida. E para uma pessoa que tem, por exemplo, anedonia, que é a falta de prazer, você entende que isso é um sofrimento intenso? Não é que a gente nasceu sem prazer de vida. E aí por isso que eu bato na tecla que processos autodestrutivos são aprendidos. Ou seja, é a melhor maneira que essa pessoa pode responder e se comunicar. Mas se ela aprender um outro jeito mais saudável, gente, você acha que ela não vai escolher o jeito mais saudável? Lógico. Então o trabalho que eu faço, principalmente com pessoas com ideações suicidas, com comportamento suicida, com pessoas que têm depressão e ansiedade, é perguntar para eles qual é o sabor que você sentia antes e que você fala, nossa, isso me agrada. Eu costumo chamar, inclusive, de momentos acarajés, os momentos, né, que a gente se sente muito feliz, se sente vivo. Porque eu adoro acarajé, embora eu não goste de peixe, eu adoro acarajé, sou casada com um baiano. Então você viu que a gente está falando de sabores que fazem sentidos pra gente. De resgate, né? E de resgate. Então assim, o resgate de quem a gente o resgate dos nossos gostos, do que a gente quer, né? O resgate e o respeito de que essa pessoa não te serve. Sabe, eu acho que isso é crucial para o trabalho, inclusive, do comportamento suicida. Por quê? Porque eu estou brigando diretamente contra o sofrimento. E como você fala assim, o que gera sofrimento? Várias situações. E normalmente são os sentimentos que a gente menos fala. Culpa, raiva, né? Desesperança, desespero, desamparo, amor não correspondido, expectativas frustradas, medo, vergonha. Quer dizer, são todos, né, vários sentimentos dos quais eu nomeio como inóspitos, porque a gente não dá hospitalidade para aquilo que é nosso, que são as nossas sombras. E a gente, como não tem tempo para conviver com as nossas sombras, porque a gente tem que ser produtivo, tem que se mostrar lá, redes virtuais, super lindo, maravilhoso, assim, a gente começa a entender que a gente não tem condições de escolher.
O que a gente fala de sentido de prazer, que a anedonia é a ausência de prazer, né? Essa ausência que muitas vezes aparece em quadros de depressão, que a pessoa fala, não faz mais sentido eu estar aqui, nada me apetece. Na verdade, o Schneidman, ele fala que o suicídio, além de ser um sofrimento intenso psíquico, existencial, né? Ele também fala que o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. E aí eu acho que o que você está trazendo é assim, o abalo de qualquer estrutura do conhecido. Por isso que é isso. A gente tem uma ideia utópica que a gente conhece as coisas e que a gente pode controlar a vida, né? Mas assim, isso é uma falsa ideia. Por isso que dá tanto medo, porque quando a gente é lançado para um desconhecido e quando a gente tem uma mudança nas nossas vidas, porque a vida é para ser mudada, né? Sinto muito, em termos de desenvolvimento humano, você não é mais o bebê que você foi. Você também não é mais a criança que você foi, né? Você não é mais o adolescente. Então, quer dizer, tem um crescente, por isso que a gente fala fases do desenvolvimento humano. Então, é óbvio que é interessante isso, porque quando a gente vive algumas situações, principalmente quando a gente lida com uma mudança abrupta da nossa estrutura, da nossa vida, a gente fala, nossa, mas eu queria que continuasse daquele mesmo jeito. Não, porque a inflexibilidade, inclusive, da gente aceitar as diferenças nas fases do desenvolvimento também traz muito sofrimento. Moral da história, quando nos acontece alguma coisa, eu acho que nada do que nos acontece é em vão, né? A gente precisa entender que tudo é efêmero. A vida é efêmera. A gente não tem uma clareza, né, de quanto tempo que a gente tem, a não ser quando a gente vislumbra que a gente vai se matar. Você entende? Então, por isso que muitas vezes o pensamento inflexível e a intolerância de aceitar situações tais como elas acontecem, e muitas vezes eu brinco, aceita que dói menos, né? Você não precisa concordar com as situações. E normalmente a gente não concorda com aquilo que causa sofrimento. É óbvio, isso faz parte do ser humano. Até porque a gente tem um instinto de sobrevivência, um instinto de preservação, que nos faz ficar muito bravos, né, com as situações que, inclusive, a gente fala, mas eu não queria estar passando por isso. Aí eu tenho um livro que eu chamei de A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer. Não é. A vida não é do jeito que você quer. Mas assim, mesmo assim, eu gosto muito da assertiva do Sartre, que ele fala, o importante não é o que é feito de você, mas o que você faz com o que é feito de você. O importante é a maneira como você responde às situações que, mesmo que elas não sejam como como você não gostaria que elas fossem, né? Mas você ainda tem essa condição de se responder. E quando eu falo se responder, eu estou falando até de um jeito esquisito, mas assim, você é a sua resposta, você é a sua escolha, né? Você é a maneira como você vai enfrentar todos os sofrimentos, ou o sofrimento que vai te atingir. E o que eu estou falando vai te atingir não como praga, né? É como condição humana. Por isso que a gente entende, alguns casos, que na mesma família acontecem vários suicídios. Não, suicídio não é hereditário nem genético. Tá? O que é hereditário são os adoecimentos mentais. Depressão pode ser, né? Os quadros de esquizofrenia, transtornos bipolares, borderlines. Isso sim a gente pode falar que é hereditário e genético, tá? Vai passando de geração em geração. Agora, os comportamentos autodestrutivos, eles não são genéticos, né? E muitas vezes eles estão atrelados a transtornos mentais, isso é fato. Sim. Mas o suicídio não corre pelas veias. Mas os processos autodestrutivos, como eu falei, eles são aprendidos. E se são aprendidos, a gente chama isso em psicologia de transmissão intrapsíquica transgeracional. Ou seja, se eu tenho alguém da minha família que se autodestruiu, que se automutila, que se matou, é óbvio que vai abrir as portas para eu pensar, né, numa situação de intenso sofrimento,
eu vou começar a pensar que o suicídio poderia ser uma solução para acabar com os meus problemas. Né? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de compreensões singulares do ser humano. E aí, então, junta isso com modelos aprendidos que papai e mamãe me ensinaram, ou pelo menos eu aprendi, né? E aí, então, a gente abre as portas também para um novo ou um possível suicídio. Então, assim, quando a gente começa a entender por essa perspectiva que é sofrimento e que qual é a melhor vacina para o sofrimento? Acolhimento, respeito, não julgamento. Então, assim, é toda uma conduta que eu tenho praticado e eu tenho ensinado nos cursos, que a melhor forma da gente combater o suicídio é lidando e ajudando as pessoas, primeiro, a encararem de frente o sofrimento delas, né? A legitimarem a história delas, as histórias delas, a se respeitarem tais como elas são,